Nesse vídeo eu vou analisar a carteira de um inscrito milionário que já passou de R$1 milhão, que mal assessorado tá cometendo alguns erros aqui que podem custar muito, mas muito caro e que são muito comuns. E olha que eu nem vou falar muito dos quais. E eu quero começar com o primeiro erro, que é correr risco em excesso em renda variável. Para que você entenda, vamos dar uma olhada aqui na carteira dele e você pode ver que esse cara aqui tem R$200 mil em renda variável, cerca de 13,89% da carteira. Tem, é claro, um pouco mais de renda variável aqui, também correndo risco em excesso, vou falar mais sobre isso em breve. E essa parte da variável é composta por majoritariamente ações brasileiras, um pouquinho de ações norte-americanas e um pouquinho de fundos imobiliários. E onde é que está o erro aqui nesse risco em excesso, tá? Se você for dar uma olhada aqui na carteira de ações brasileiras desse cara, vai ver algumas ações numa diversificação bem interessante intraclasse, né? Um peso muito parecido em cada uma das ações, algumas ações baratas, algumas ações que aparecem, né, bem posicionadas, relativamente bem posicionadas na máquina de dividendos, ações de setores perenes. A gente pode ver que a carteira de ações desse cara aqui, ela não me faz ligar nenhum alerta, não me faz levantar nenhum tipo de bandeira amarela ou vermelha. Aqui, na real, tá tudo bem. Eu até gostei dessa carteira de ações. É claro que a gente tem que entrar no contexto, tem que saber se esse cara aqui tem estratégia, tem algo que guia as decisões dele de quando comprar e quando vender ações. Só que o erro não tá na parte das ações brasileiras. O erro tá na falta de diversificação extra classe. Quer dizer, tá muito bem diversificado dentro de ações brasileiras, mas ele tem muito pouco de peso em ações norte-americanas e também em fundos imobiliários, mas o que mais me assusta é esse pequeno peso em ações norte-americanas. Se você for ver na alocação de ativos dele, dos R$1.448.000 investidos, ele tem apenas 21 mil, ou seja, 1% em ações norte-americanas. E em respeito ao Lucas, meu seguidor, eu não vou fazer uma piada com isso. O Lucas achou desnecessário eu falar que em vez de investir R$300 em ações da Coca-Cola, seria melhor comprar latinhas de Coca. Mas em respeito também aos meus clientes e à minha audiência, você que está me assistindo agora, eu preciso responder um outro comentário que é o do Alan, que disse que criticar um investidor só por investir em ações brasileiras é algo tendencioso da minha parte e perguntou, né, investir somente em ações brasileiras é um erro? Não concordo com a sua análise tendenciosa para conseguir cliente. Então eu vou responder o Alan e vou explicar por que existe um erro que tem nome, tá? Viés do país de origem, que faz com que quem cometa esse erro corra mais risco e tenha menor potencial de retorno. Para que você entenda, dá só uma olhada em como é que foi a Bolsa de Valores brasileira nos últimos 27 anos. O retorno de quem investiu, seguindo o índice, foi de 15,34% ao ano, descontada a inflação foi de 8,5% ao ano. Esse cara teria transformado R$1.000 em 51 mil, com um risco de 26%. Vamos comparar agora com uma carteira de ações norte-americanas sob o ponto de vista do investidor brasileiro, né, em reais. Essa carteira aqui teria rendido 15,68% ao ano, um pouquinho mais, 8,83 já descontado a inflação, teria transformado R$1.000 em 55 mil, com um risco um pouco menor de 21%. E colocando esses dois investimentos num gráfico lado a lado, o que a gente percebe aqui? Que a carteira de ações brasileiras, ela teria tido uma performance melhor ali na década de 2000 e uma performance pior na década de 2010. E que a carteira de ações norte-americanas em reais teria tido uma performance melhor nesse prazo inteiro de 27 anos, mas muito parecida. Agora, olha só que interessante, tá? Uma carteira meio a meio, diversificado, o que a gente chama de estratégia bull bear, teria rendido mais, 16,96% ao ano, 10% já descontado da inflação. Com isso, teria transformado R$1.000 em 75 mil, um retorno bem maior, com um risco bem menor, de 17,78%. E se a gente pegar aquele gráfico que eu acabei de mostrar e adicionar a carteira meio a meio, e mudar as cores também, não sou muito bom nessa parada de Excel, você vê que a carteira bull bear, a carteira meio a meio, teria tido uma performance bem melhor do que a carteira de ações brasileiras e do que a carteira de ações norte-americanas. E por que que isso acontece? E por que é um erro investir só em ações brasileiras ou só em ações norte-americanas? Isso acontece porque essas são duas classes de ativos com um bom potencial de retorno de longo prazo e que tem uma pequena, quase nula correlação entre si. Se você abrir aqui essa matriz de correlação, que eu não vou explicar para esse vídeo não ficar maçante, você vai ver que a correlação da Bolsa de Valores norte-americana com a brasileira é de menos 7,92%, ou seja, uma correlação tida como nula. E isso é maravilhoso pensando em gestão de portfólio, até porque, anota aí, tá? Lição do vídeo. O risco de uma carteira de investimentos é menor do que a média ponderada do risco de cada ativo da sua carteira. Em outras palavras, se você consegue colocar duas classes de ativos com bom potencial de retorno e baixa correlação,
você vai ter menos risco e no longo prazo maior potencial de retorno. Talvez esse exemplo que está na tela, matemático, te ajude a entender. A carteira com ativo A e B teve uma performance muito melhor do que a carteira só com ativo B, que nunca rendeu, e com ativo A, que num ano rendia 50% e no outro caía 33%. É isso, é claro, também seguindo o princípio de rebalanceamento, já vou falar sobre isso. Mas então, respondendo o Alan, é um erro sim investir só em ações brasileiras. Não estou sendo tendencioso aqui para ganhar cliente, pelo contrário, tá? Por defender isso, eu mais perco do que ganho cliente. Por quê? Porque a maioria dos meus potenciais clientes pensam que nem o Alan. Eles querem investir tudo no Brasil, eles estão sendo influenciados pelo viés do país de origem e por eu estar falando para eles não fazerem algo que eles querem fazer, eu acabo gerando fricção nessa relação. E aí eu sei que também sempre que eu falo sobre a importância de investir fora, assim como no Brasil, alguém fala, não, mas Ramiro, é muito caro mandar o dinheiro lá para fora, você paga uma taxa para mandar o dinheiro para lá, paga uma taxa para trazer o dinheiro de volta, imposto, taxa, etc. O que é verdade, concordo com o Roberto, pode ser muito caro sim investir lá fora, mas existem opções extremamente baratas de você fazer isso com dinheiro custodiado no Brasil, comprando um fundo de índice como o SPXI11 ou como o IVVB11, que são fundos negociados na Bolsa Brasileira, cuja carteira é o S&P 500. A carteira é lá fora, ela está lá fora e tem custo muito baixo. Inclusive, pegando aqui do próprio site da BlackRock, a gestora do IVVB11, eles quebram lá o mito de que existem muitas taxas. A taxa do IVVB11 é de 0,23% ao ano e cobre tanto instrumentos locais quanto internacionais. Agora, por que será que ninguém fala sobre isso? Spoiler, não gera comissão para a indústria financeira esses investimentos em ETFs no exterior. Falo sobre isso mais tarde, mas vamos lá para os outros erros da carteira. Não sem antes mostrar na prática como compensou aqui para os meus clientes de Wealth ter uma exposição tanto em ações brasileiras quanto norte-americanas. Então peguei aqui a carteira de um cliente que investe um peso igual em ações brasileiras quanto norte-americanas. Peguei aqui o mês de fevereiro e pode ver que no mês de fevereiro ações brasileiras caíram, ações norte-americanas compensaram, subiram 5,5%. Pode ver que nos últimos 3 meses aconteceu o mesmo, né? Ações brasileiras ficaram meio que no 0 a 0 e ações norte-americanas subiram 12%. Mas conforme a gente alonga o prazo, chega em 36 meses, por exemplo, ambas subiram bem e desde o início da gestão dessa carteira, que foi lá em 2016, ambas subiram muito. Ações brasileiras subiram 328%, essa aqui com a estratégia das mais baratas da bolsa, e ações norte-americanas subiram 287%, isso aqui é o ETF VVB11. E pode ver que o investimento é feito de maneira simples, né? Esse investidor, ele tem cota do nosso fundo de ações, tem as 20 ações mais baratas da bolsa e do IVVB11. E a gente ainda usa a oscilação de curto prazo, as relações entre ações brasileiras e norte-americanas, para guiar os nossos próximos investimentos. As ações brasileiras caíram, a gente compra um pouquinho mais, se elas subiram mais, ela te vende um pouquinho. O que me leva para o segundo erro aqui da carteira desse investidor, que é uma falta de estratégia, em especial falta de uma alocação de ativos clara. Vamos voltar aqui para a alocação de ativos desse investidor. Por que 1% só em ações norte-americanas? Por que 11% em ações brasileiras e somente 1% em fundos de investimentos imobiliários? Por que 27% de exposição em outros? E aqui a gente tem opções, a gente tem COI, a gente tem coisas muito ruins, vou comentar daqui a pouco. Na parte de renda fixa, tirando a parte de renda fixa, tá? Aqui eu vou comentar um pouquinho mais. Você pode ver que essa alocação de ativos dessa carteira, ela não tem nenhum racional. Na verdade, ela é obra do acaso, porque esse investidor, ele está sendo mal assessorado, ele está sendo assessorado por um cara que foca em apenas produto. Isso ele nos contou. Ele contou que o cara que ajuda ele a investir só liga para ele para vender um produto novo, uma emissão nova, uma operação nova com opções. Esse cara aqui não fala de alocação, não fala de classe de ativo. E antes que você pense, Ramiro está sendo tendencioso criticando os outros para vender o seu, é que fique claro, tá? Eu não acho que todo assessor é ruim. Eu acho que esse cara aqui sim tá mal assessorado. E, inclusive, tá? No último vídeo que eu fiz dessa série, analisando a carteira de inscrito, teve um comentário que me chamou muito a atenção. Não foi esse comentário aqui do Davi que falou que eu tenho uma sobrancelha de Super Saiyajin e toda a discussão que deu ali embaixo, porque a galera começou a discutir. A galera começou a falar, cara, esse cara descolore as sobrancelhas, olha os vídeos antigos. E outro falou, não, mas eu vejo os vídeos antigos, ele já estava com a sobrancelha descolorida. Enfim, tá, minha sobrancelha é assim mesmo. Mas o comentário que me chamou a atenção foi esse aqui do John. Ele comentou o seguinte, parece que quanto mais dinheiro se tem, pior é a carteira. E realmente, tá? É algo que eu tô percebendo aqui. E a minha tese do porquê isso acontece é a seguinte: quanto maior o patrimônio de um determinado investidor, mais esse investidor ele se dedica ao seu trabalho, a empreender, a receber pacientes, a ter novos clientes, e menos tempo esse cara aqui tem para se dedicar a fazer uma análise aprofundada dos seus investimentos. O investidor de hoje aqui, por exemplo, é um médico, faz aportes de R$10 mil por mês, vive bem,
tem uma carteira imobiliária, tem 1,4 milhões na carteira de investimentos, mas não é um cara que fica aqui maratonando vídeos de investimentos sobre ações de energia elétrica, sobre macroeconomia, sobre o que vai acontecer com a taxa Selic, né? Com todo respeito a quem faz isso, um padrão é que os caras com mais dinheiro, os milionários, eles focam mais no seu trabalho, que é de lá que eles constroem as suas riquezas. E por isso esse cara acaba investindo sem estratégia, acaba delegando para um profissional, que também não tem nada de errado, tem muitos profissionais bons, só que alguns são ruins e acabam queimando toda uma classe. E, em geral, tá, o que a gente vê em carteiras ruins são carteiras que os investidores contaram com agentes autônomos de investimentos que optaram pelo modelo comissionado, que é um modelo que eu não gosto porque ele cria um conflito de interesses. Afinal, o assessor ele vai ter uma tendência natural a orientar o investidor a comprar os produtos com maiores comissões. E o incentivo para esse assessor orientar o investidor a comprar produtos que mal geram taxas, como ETFs, é nulo. Não à toa, comentários assim como o do Ramon, eles são muito reais, né? Isso não só parece, isso acaba sendo muito comum. E a infeliz experiência que ele comenta ter com assessorias acontece com muitos. Ele contou aqui que o assessor dele encaminhou uma oportunidade de investimento numa oferta pública de fundo imobiliário e ele descobriu ter uma comissão de 4% só de distribuição. E enfim, eu acho que é um problema você estar focado em produtos, sobretudo se tiver um profissional que é comissionado por produtos te ajudando. Beleza, Ramiro, tu comentou o que tu acha ruim, o que tu acha bom. Eu acho bom você investir focado em estratégia, focado em desenhar uma alocação de ativos, uma carteira feita sob medida para ti, que é a primeira etapa aqui do nosso sistema de investimentos, nosso sistema de alocação estratégica, que no caso do cliente que eu acabei de mostrar, eu mostrei que tinha pesos iguais e ações brasileiras e norte-americanas, ele tem essa alocação aqui. 25% em ações brasileiras, 25% em ações norte-americanas, 25% em renda fixa e inflação, 12,5% em renda fixa pré e 12,5% em renda fixa pós. O cara aqui não tem fundos imobiliários porque ele tem uma carteira de imóveis por fora da nossa gestão. Então a gente tem esse alvo aqui da carteira dele e de 3 em 3 meses a gente faz um negócio chamado de rebalanceamento. Eu vou desenhar para ti. Tá? A gente tem a carteira ideal, aqui estou botando um outro exemplo na tela. Essa carteira, com o passar do tempo, ela vai ficar bagunçada. Algumas classes de ativos vão subir, outras vão cair. E aí o rebalanceamento é vender aquelas classes de ativos com peso maior do que o alvo e comprar aquelas com peso menor do que o alvo. É isso que eu acabei de desenhar na tela. E como resultado, a gente consegue proporcionar uma boa expectativa de retorno de longo prazo. Esse aqui é o resultado desse cliente que eu estou mostrando na carteira. A carteira dele rendeu mais de 125% nesses 7 anos e meio, enquanto o CDI rendeu cerca de 80%. Esse cara aqui tem cerca de 1,5 milhão a mais do que ele teria se a carteira dele fosse 100% do CDI. E essa curva aqui de alta já é descontada a nossa taxa, quanto te cobra para fazer esse trabalho de aconselhamento e de gestão. Sem foco em produto e com foco em estratégia. Entender qual é a carteira ideal para cada cliente, considerando o seu perfil de investimento, sua tolerância ao risco, dando acesso a esse cliente a uma estratégia de construção patrimonial para aposentadoria, a estratégias de sucessão, de proteção patrimonial. Enfim, é isso que a gente entrega nos nossos serviços de wealth. É isso e muito mais, tá? A gente procura trazer a clareza dos nossos clientes através de um bom aconselhamento, de forma extremamente transparente para ti dar mais segurança nas suas decisões de investimento. Legal que você pode conhecer o nosso trabalho numa primeira etapa de forma totalmente gratuita, caso você tenha já 500 mil reais ou mais para investir. A primeira etapa é uma conversa sem compromisso, uma conversa que a gente vai sentar, a gente vai olhar para a tua carteira, vai entender o que está legal, vai te mostrar o que a gente mudaria, vai explicar por quê e se você quiser, a partir daí você pode se tornar nosso cliente de wealth. E eu estou abrindo aqui vagas gratuitas para essa primeira sessão de análise de carteira, para quem apertar aqui nesse botão e preencher um rápido formulário ou para quem apertar aqui no primeiro link na descrição. Enquanto você vai solicitando a sua análise de carteira, eu quero falar sobre o terceiro erro, que é um altíssimo custo investindo em outros. E pode ver que na carteira desse investidor, 27% é da classe de ativos outros. E aqui estão a maioria das pegadinhas, tá? Quando eu falo pegadinhas, eu não me refiro ao fundo da JGP, nem da XP. Eu me refiro a essa série aqui de operações com opções e também, é claro, o COI. Enfim, sobre o COI eu nem vou falar, tá? Você deve estar cansado de saber que COI é roubada mesmo, tem um custo embutido altíssimo. E esses clientes aqui que contam com assessoria, eles só têm COI porque o assessor insistiu bastante. O assessor insistiu bastante, vai por mim, porque a taxa gerada pelo COI é uma taxa muito alta. Mas a minha maior bronca nessa carteira aqui são aquelas operações com opções, que elas têm um racional muito bonito por trás, né? Aquelas operações de nome Booster Shield, elas prometem para ti uma alavancagem em relação ao ativo em questão. Então, sei lá, você faz um Booster Shield com ações da Petrobras. Se as ações da Petrobras subirem 5%, você ganha 10%. Se elas subirem 10%, você ganha 20%. Se elas subirem 20%, você ganha 40%. E se elas subirem acima de 20%,
você travou ali o seu ganho em 20 ou vai ter esse ganho proporcional. E se cair, você tem uma determinada proteção. Enfim, tudo parece muito lindo, só que montar uma operação como ela envolve bastante riscos e envolve taxas altíssimas. Bom, teve um vídeo aqui em que eu desenhei quais eram os produtos que mais geravam comissão. Se eu for dar um zoom aqui, tá? As operações estruturadas, pertinho ali dos COIs, pertinho dos private equities, compõem os investimentos que geram uma comissão absurdamente alta. Se você procurar no Reclame Aqui, o termo Booster Shield, Ruby, como eu procurei agora, encontrar uma série de reclamações. A empresa não informou que ia ficar com a metade do meu lucro quando vender as operações estruturadas Booster. Isso é um alerta a todos, nunca aceita indicação para fazer uma operação estruturada Booster ou Ruby, propaganda enganosa, pega a trouxa. Aí o outro, impossível cancelar operações estruturadas Ruby e Booster, citando inclusive que são operações feitas via balcão, que é o que gera maior comissão. Gostaria do ressarcimento de R$ 15.300 que tive que cobrir na saída da operação Booster. Quero ressarcimento de R$ 17.350 e por aí vai. Aí pagando ável XP. Aí fazendo uma menção ao Charlie Munger, finado esse ano, falava que as 3 coisas que quebram um homem começam com L. É liquor, ladies and leverage. O terceiro ponto, leverage, é alavancagem. Geralmente gera um risco muito maior, um custo muito maior. Mas eu trouxe aqui que é um problema você colocar esse nível de complexidade na sua carteira, eu quero te mostrar a solução. Eu quero te mostrar uma composição de carteira extremamente simples, que qualquer um consegue fazer. E que, em vez de ser complexo, com operações com nome pomposo, consiste aí basicamente em você dividir a sua carteira em ETFs e títulos públicos. Então vamos lá, uma carteira aqui, ó, que tem 10% do peso no IBRX, 10% de peso no ETF VVB11, 10% de peso numa carteira que replique o IFIX, 30% de peso nesse índice aqui, que é composto pelos Tesouro IPCA+, 20% de peso nesse índice, que é composto pelos Tesouro pré-fixado, e nesse aqui, composto pelos Tesouro pós-fixado, essa carteira aqui teria rendido 5,61% ao ano acima da inflação nos últimos 10 anos, com um risco bastante controlado de um jeito muito feijão com arroz. Eu sei que, na média, isso aqui não vende no mercado financeiro, assim como eu sei que dá para fazer melhor. Inclusive, o que eu faria com a carteira desse investidor aqui, a sugestão que eu daria para ele, sabendo que ele tem aí cerca de 40% em renda variável, os 27% ali do outro em opções, etc., e os 13% entre ações brasileiras, fundos imobiliários e norte-americanas, seria montar uma carteira mais ou menos com essa composição. 30% em renda variável, 10% em ações brasileiras, 10 ações norte-americanas, 10 em fundos imobiliários, 70% em renda fixa, como eu acabei de mostrar na alocação sim. Por acaso tem um cliente nosso que está desde setembro de 2017 com essa estratégia, com essa alocação, e o resultado dele está na tela, foi um resultado bem interessante. A carteira dele subiu 80%, já descontado o nosso custo, acima do CDI, o dobro da inflação, que deu cerca de inflação mais 6% ao ano de jeito muito mais simples. E sem que esse cara perdesse tempo, porque o nosso cliente Wealth a gente faz aqui para ele, troca de um custo, é claro, e que você pode entender melhor como é que a gente pode te ajudar. Se solicitar uma análise de carteira, vou deixar aqui um link para isso. Se você quiser seguir assistindo vídeos como esse, aqui vai uma playlist com outras análises. Grande abraço e até mais.